Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você está sentindo a glória de Deus? Esse ambiente está saturado da presença do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã para ministrar a palavra de Deus aos queridos irmãos. Eu convido todos a se colocarem em pé e vou pedir para o pessoal da mídia colocar minha apresentação na tela. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos falar nesta manhã sobre integridade para influenciar e fazer discípulos. Glória a Deus. E o texto está na tela, o tema. Vamos ler juntos o tema no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus, todo mundo está vivo aqui, cheio da presença de Deus, aleluia. Deixa eu passar aqui, vamos ver se vai funcionando, obrigado. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, e eu vou ler aqui, na versão que eu tenho em mãos, diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Vamos ler juntos o texto? 1, 2, 3. Tu, pois... Glória a Deus, esteja sentado glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui primeiramente o abraço da minha família. Aqui está a minha esposa, a irmã Catiúcia, e a minha filhinha Maria Helena. E testemunhar aqui, antes de cumprimentar os pastores, eu estive aqui no dia 2 de janeiro, dando uma palavra aqui com o pastor José Orisvaldo na ceia do Senhor. E eu pedi oração pela minha filha Maria Helena. E nós estávamos em férias aqui no estado, somos de Santa Catarina, cidade de Joinville. E por onde eu passo eu peço oração para os irmãos, porque a minha filha ela tem uma síndrome genética ultra rara, deficiência rara associada ao gene ZC4H2. Então são pouquíssimos casos no mundo. Ela foi a primeira diagnosticada no hemisfério sul e hoje já são conhecidos 300 casos no mundo. Ela ainda não fala, ainda não caminha, ainda não mastiga, tem algumas coisas, algumas limitações e vai fazer 10 anos agora no mês de maio. E eu pedi oração aqui para a igreja do Senhor em favor da Maria Helena e por muitos lugares onde eu passo eu peço oração. E do início do ano para cá, Deus tem feito uma obra muito grande na vida da Maria Helena. Desenvolveu uma inteligência, porque essa síndrome afeta a parte cognitiva e também a parte motora. E a área cognitiva dela, nesses últimos 3 meses, tem se desenvolvido muito. E ela tem, embora não fale, mas ela tem se comunicado muito mais conosco. E nós estamos assim maravilhados com o que Deus está fazendo. E eu sei, irmãos, que é fruto da oração dos irmãos em nosso favor. Então eu peço que continuem orando, porque as orações estão sendo ouvidas e Deus está fazendo um milagre para a glória do nome de Jesus. Aqui está também o meu pastor presidente da Assembleia de Deus em Joinville, meu discipulador pessoal, pastor Sérgio Melfior, que é o vice-presidente da Convenção de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Em nome da minha família, do meu pastor e meu nome, eu quero primeiramente agradecer aqui, pastor presidente, pastor José Orisvaldo, pela oportunidade, também por essa visão de receber aqui o Liderar Nordeste. Quero agradecer aqui o pastor César, que é o presidente da UMAD Nordeste, e ser amigo do pastor César é muito bom. Eu não tenho só como um companheiro, colega de ministério, mas como um amigo.
e é bom estar com você. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Também rever aqui muitos amigos, eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas destacar o pastor Eleazar, que é membro da nossa comissão de planos e estratégias de evangelismo e discipulado da CGADB, e também pastor Luaran Lins, o qual eu tenho a honra de dividir o quarto. Cadê o Luaran? Está por aí o servo de Deus. Luaran é o vice-presidente do nosso Conselho Nacional da Juventude, e também rever aqui o pastor Joabe, que é assessor da nossa convenção geral, da nossa CGADB. Obrigado, e cumprimentando eles, cumprimento a todos os queridos irmãos. Meus amados, aqui está a nossa comissão. Deus me deu a honra de presidir entre vários membros, vários pastores, alguns, inclusive o pastor Adegildo está aqui, vários companheiros que Deus tem levantado para mobilizar a igreja, toda a igreja. O nosso propósito é mobilizar toda a igreja brasileira, toda a Assembleia de Deus no Brasil, para ganhar almas e fazer discípulos. Você pode glorificar o nome de Jesus? Nós tivemos com o pastor Bezaleel, que faz parte também da nossa comissão, apresentando um pacto nacional de evangelismo e discipulado, no ano passado, na nossa convenção geral, e eu quero testemunhar isso para você, jovem, saber que a nossa igreja, ela está se preocupando com a evangelização nacional, com as futuras gerações de crentes, e nos próximos 10 anos, nós estamos vivendo, nesses 10 anos, a década da evangelização compromissada com o discipulado, e Deus está levantando um exército neste Brasil para ganhar almas e fazer discípulos para a glória do seu nome. E fazer discípulos é o tema que eu mais falo, que eu mais ministro. Eu trabalho já há mais de 20 anos com discipulado. Meu pastor presidente me discipulou. Ele não só me discipulou, mas me treinou para fazer discípulos há 22 anos atrás. E eu, logo depois de uns 2 anos, ele me colocou em tempo integral no ministério, ainda solteiro, e eu tenho acompanhado ele. Isso foi na cidade de Fraiburgo, na primeira presidência dele, que é uma cidade que faz geada, neve, coisa que vocês não têm aqui, uma cidade muito fria, capital da maçã, e de lá ele foi transferido para a cidade de Caçador. Nós o acompanhamos, e hoje nós estamos há 13 anos na cidade de Joinville, fazendo a obra do Senhor. E no ano passado, Deus me deu o privilégio de escrever este livro, que é Evangelismo e Discipulado. Ele é um livro que foi escrito para o curso Teologia Aplicada, do Instituto Bíblico Esperança, de Porto Alegre, e ele trabalha a questão bíblica, teológica, conceitual e principalmente a prática do evangelismo e do discipulado. Como evangelizar? O que falar quando você está evangelizando? Qual é a mensagem que as pessoas precisam entender para se dizer que foi evangelizado? Será que só dizer o Jesus te ama, você evangelizou alguém? Ou ela precisa conhecer o plano da salvação? Outras questões, por exemplo, o que desenvolver no grupo de jovens na área da evangelização? Para cada mês do ano, nós temos aqui uma atividade. Como eu desenvolver uma estratégia para ganhar o meu bairro para Jesus? Ou fazer uma ação rápida com os jovens, uma estratégia que eu chamo de estratégia simples. Ou como eu posso desenvolver uma estratégia estruturada, um programa, um plano, para ganhar a minha cidade inteira, ou para evangelizar a cidade inteira. Então, tudo isso eu trato no livro, e principalmente a questão do discipulado. Como discipular? Qual é a melhor ferramenta para discipular? Como você pode desenvolver um relacionamento de discipulado? E, principalmente, a questão do discipulado não apenas para o novo convertido, porque nós, quando se fala em discipulado, às vezes a nossa mente está condicionada ao novo convertido. Mas o discipulado é um processo em que a pessoa vai crescendo espiritualmente. Por isso, o discipulado ele começa na infância, na adolescência, na juventude, e por aí até os níveis mudam. O discipulado de Jesus, ele foi um discipulado de formar líderes que iam se multiplicar. Então veja que o discipulado é muito amplo, e aqui eu ensino também
no último capítulo, como você abrir um grupo de discipulado, como você discipular em classes, em grupos pequenos, em grupos médios, ou no templo, ou até em grandes grupos. Então, está à disposição dos irmãos este livro, que eu creio que é uma ferramenta indispensável para todos os líderes. Eu vou tomar 5 minutinhos para falar dos materiais, porque enquanto eu estou falando dos materiais, você está percebendo que eu já estou palestrando, eu já estou explicando que são insights que vão ser úteis durante essa palestra. Eu também trouxe o livro que a minha esposa é coautora, Chamadas para Servir, como servir a Deus, ao lar, à igreja e aos outros com excelência. E aqui são 3 esposas de pastores e uma jovem solteira, que falam a respeito da vida da mulher, da feminilidade, a mulher entender o seu temperamento, e entendendo o seu temperamento, descobrir o propósito, como descobrir o seu propósito, que foi a mensagem que o pastor ministrou aqui para nós. O propósito geral é glorificar a Deus, mas dentro desse amplo, qual é o propósito específico? E aí então tem a questão da vida espiritual, servindo a Deus, jejum, como jejuar, como orar de maneira eficaz, como fazer e escrever um devocional, como você praticar o estudo da palavra, e também uma disciplina esquecida pela igreja contemporânea, que é a disciplina da autoavaliação. Quando Paulo disse, examine-se a si mesmo. Como eu me autoavaliar? Tem pessoas que crescem espiritualmente tão devagar, que de um ano para o outro ele não consegue perceber uma mudança. Como eu mudar isso? Através de uma autoavaliação e ter propósitos de crescimento espiritual. E por último, como a mulher pode servir? Sendo uma mulher solteira, uma mulher casada, mulheres casadas, como ensinar o marido a servir, essa aqui é muito boa, como ensinar os filhos a servir, como servir a igreja, como servir a família, como servir ao mundo. Então, muito bom esse livro, e já foi estudado por mais de 2.000 mulheres, porque ele acaba sendo um discipulado feminino também. Eu trouxe aqui também para fazer um combo, mais alguns livros. Então cada livro é R$ 39,90, e você comprando 3, fica por R$ 99,90. O amor pode ser pecado, a amizade, amor e sexualidade na vida do discípulo de Jesus. Irmãos, aqui tem temas maravilhosos. Eu acabei de ler esse livro e fiquei muito impactado, e pensei, por que eu não descobri esse livro 25 anos atrás, quando eu era adolescente? Mas esse livro, ele trata de namoro, ele trata de relacionamento, ele trata de sexualidade, ele trata de temas controversos como masturbação, trata em como escolher a pessoa certa para casar, e até inclusive as irmãs que já estão aí chegando na casa dos 30, que tem uma pressão grande para casar, quais são os benefícios e as vantagens de permanecer solteira? E quais são os benefícios e as vantagens de casar? Então é muito interessante esse livro, para você que fala para jovens, é extraordinário. Grandes homens de Deus da Bíblia, da história da igreja, que casaram errado. Por exemplo, John Wesley, Charles Wesley. Por que eles casaram errado e qual foi a consequência para o seu ministério? Então é interessante você ler esse livro. Aí eu vou citar apenas alguns títulos. O mandamento esquecido, sejam santos. Preocupação, como vencê-la, esse é o mal do século. De janeiro para cá, irmãos, todas as pessoas que eu atendi no gabinete, eu pastorei igreja, todas elas, sem exceção, independente do problema que apresentaram, todas demonstraram quadro de ansiedade e preocupação. Então é a pandemia do momento. Como vencer a preocupação? Ainda podemos acreditar no arrebatamento? E um livro que é extraordinário, Chamado a Orar. É um livro fácil de leitura, fácil de entendimento. E como eu vou aprender a orar? Sabe qual é o maior problema nosso na oração, meus irmãos? Jovens, eu estou aqui e já estou dando palestra, já estou falando do meu tema. O nosso grande problema na oração é que nós encaramos a oração simplesmente como desfrutar de um relacionamento com Deus e ter uma comunhão com o nosso amigo, que é o Espírito Santo. Isso faz parte da oração.
Mas a oração, ela tem um peso muito grande, porque a oração é um serviço de guerra. Daniel orava 3 vezes ao dia, o pastor citou aqui, mas era uma oração de guerra, de batalha, porque as potestades impediam a bênção de chegar. Então, como você sair desse modo descomprometido da oração, para entrar na guerra e vencer as potestades no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Por último, nós desenvolvemos, através do Discipulado para o Brasil, algumas ferramentas para ajudar você a discipular jovens. O discipulado de novos convertidos, discipulado de adolescentes e também o treinamento de discipuladores. Então, eu tenho o Discipulado Teen, é uma revista toda colorida, conhecendo o amor de Deus para adolescentes. Eu trouxe algumas quantidades para líderes que quiserem adquirir. Tenho Conhecendo o Amor de Deus de aluno e de mestre, para você fazer um discipulado pessoal ou em grupo. E o treinamento, discipulado para uma nova geração. Como implantar e desenvolver um discipulado eficaz com adolescentes, jovens e universitários. Não consigo falar de outro tema, é o que eu vivo no dia a dia, o discipulado, e eu quero compartilhar com você. Para você entender que Deus te chamou com o propósito de exercer um talento no reino de Deus. Deus te dotou com um dom. Daniel foi o dom de visões e sonhos, interpretação, ferramenta. Deus te deu ferramentas para você trabalhar no reino. Mas uma coisa é um chamado comum a todos os crentes, que está lá na grande comissão: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Agenda aí, quem quiser participar, nosso 11º Congresso Discipulado para o Brasil. Depois, amanhã, eu vou colocar todos esses slides no site do Discipulado para o Brasil. Quem sabe aí eu mando o QR Code, ou o link para o pastor César, ele vai distribuir para a liderança, para vocês baixarem esses slides. Integridade para influenciar e fazer discípulos. Eu quero dividir aqui a minha fala nesses 3 pontos. Você vai ler o que está em caixa alta, o que está em maiúsculo. No 3. 1, 2, 3. Influenciar. É sobre isso que eu quero falar. Um tema maravilhoso, muito bem escolhido pela nossa coordenação, porque uma coisa leva a outra. Sem integridade eu não posso influenciar positivamente. E sem influenciar positivamente eu não posso fazer discípulos. Glória a Deus. Integridade. Olha só o texto que nós lemos. Paulo, ele está escrevendo a sua última carta, a sua despedida a Timóteo, que é o seu filho amado. Timóteo é o discípulo preferido de Paulo. Ele adotou Timóteo como filho na sua viagem missionária e o carregou, o levou como um aprendiz. E durante muito tempo Timóteo foi um auxiliar, um colaborador de Paulo. Ele não só aprendeu com os ensinos de Paulo, mas ele aprendeu através do relacionamento, do dia a dia. Paulo, ele sempre nas suas cartas frisa que ele é um modelo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele chama para si a responsabilidade de ser um modelo de todos aqueles que eram seus discípulos ou eram influenciados pelas suas cartas, pelos seus ensinos. Paulo disse: olha, você viu, Timóteo, o meu proceder, o meu jeito de viver. Tudo o que você acompanhou, você tem que imitar. Então Paulo, ele se torna um modelo para imitação, assim como Jesus era o modelo dele, assim como Jesus era o alvo dele, ele se colocava na posição de modelo de integridade para os seus discípulos. E muitas vezes, irmãos, nós
queremos nos eximir da responsabilidade de viver uma vida íntegra e dar o testemunho cristão. Quantas vezes você já viu, eu não sei se aqui no Nordeste é comum, mas lá no Sul, às vezes o irmão chega para dar uma palavra, está começando, talvez, dar uma palavra, ministrar, e ele vem para o microfone, às vezes tremendo um pouco, olha ali na igreja, todo mundo conhece, e ele diz assim: irmão, não olhe para mim, olhe para Jesus. Quantos já ouviram isso? O pregador dizendo: olha, não olha para mim, irmão, eu sou um caco, eu não valho nada, eu sou um vaso de barro quebrado, mas olha para Jesus. Paulo não era adepto dessa filosofia. Paulo dizia assim: olhem para mim, siga os meus passos, siga o meu modelo, porque eu sei quem estou seguindo, eu estou seguindo Jesus. Ele tem autoridade para dizer: e o que de mim? Entre muitas testemunhas ouviste. Na linguagem de hoje, diz assim: o que muitas testemunhas falaram a meu respeito, a respeito da minha conduta, o que você ouviu das pessoas e o que você ouviu de mim. Isto mesmo, tem a tradução aqui, não é corrigida, mas em outra tradução diz, coloca essa palavra, isto mesmo, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então Paulo se coloca no lugar do modelo de integridade. Todo o meu ensino, toda a minha prática, porque integridade é não desassociar ensino da prática. Anote isso. Integridade é fazer com que o ensino e a prática caminhem junto. É a integridade que dá autoridade para que nós possamos ser modelo diante dos nossos liderados. E aí ele disse: todo esse bojo de prática e de palavra de Deus, de ensinos, você agora, Timóteo, que já recebeu de mim, que já é meu discípulo, que já vive isso, porque Paulo considerava Timóteo como modelo. Sê tu o modelo dos fiéis. Paulo considerava Timóteo um homem íntegro. Olha, a fé que habitou, a fé não fingida, a sinceridade que habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, essa mesma fé não fingida habita em você. Então, como você é íntegro, como você é um modelo, agora aquilo que você recebeu de mim, isto mesmo, você confia a homens fiéis e idôneos. Para quê? Para que eles confiem ou ensinem a outros. E outra tradução diz: capazes para ensinar a outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a minha liderança não se resume em para quem eu estou ministrando no momento. A minha liderança não se resume ao tempo que eu ficarei no cargo. A minha liderança, ela não está apenas nas grandes realizações de eventos, de festas, de congressos, de atividades que são o auge, o momento áureo da liderança, e que a liderança aparece no meio das atividades da igreja. Mas eu estou olhando para as futuras gerações. E a minha liderança, ela só vai ser comprovada que foi uma boa liderança quando a quarta geração estiver preparada. Paulo, primeira geração. Timóteo, segunda geração. Ele não conheceu a terceira, ou talvez não estava contemplando alguém especificamente, mas ele disse: a terceira geração tem que seguir o mesmo modelo, tem que ser homens fiéis e também idôneos. Ele não fala tem que ser homens capazes, embora isso é um segundo momento. Não fala, olha, eu quero homens que tenham uma boa oratória, que tenham dons espirituais maravilhosos, homens que tenham uma boa locução, uma boa fluência,
Mas ele disse: eu quero homens fiéis. Porque para Deus, irmãos, integridade, anote isso. Integridade tem mais a ver com fidelidade do que sucesso. Se nós olharmos para a história da igreja, para a história da Bíblia Sagrada, homens que foram íntegros, homens que foram fiéis até o fim, como o apóstolo Pedro, à luz do olhar do mundo, eles foram fracassados. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas para Deus era lucro, para Deus era bênção, porque Deus não está preocupado com o sucesso humano, Deus não está preocupado com os likes, Deus não está preocupado com os seguidores, mas Deus está preocupado em que você seja fiel. Xarabacanteremaste, candará, levante a tua mão e adore ao nome de Jesus. Aleluia. Esses homens fiéis, eles precisam ser idôneos. Quando se fala em fidelidade, se fala um peso, só uma medida. O ciclo do santuário era o padrão dos pesos no Antigo Testamento. Era o fiel da balança. O peso, a medida, fidelidade, integridade. Esses homens, além de serem fiéis, eles precisam ser também idôneos. Idoneidade é o estado de maturidade. É quando alguém é capaz de tomar decisões com responsabilidade. É quando alguém, uma pessoa idônea, é uma pessoa que a palavra dela tem valor. E idoneidade não tem a ver com idade. Lá no sul, eu pastoreei uma região no interior, um campo missionário, e os irmãos lá tinham um hábito de dizer assim, quando chegava uma pessoa idosa: olha, esse irmão é idôneo. Era um costume lá daquela região. Esse irmão é idôneo. Vamos chamar esse irmão idôneo aqui para dar uma palavra. E às vezes eu olhava e sabia que aquele irmão era fofoqueiro, comprava e não pagava, fazia alguma coisa errada. Eu dizia: mas o que estão pensando? Eu tive que ensinar a igreja o que é idoneidade. Idoneidade não tem a ver com a idade, mas claro que espera-se que quanto mais velha a pessoa seja mais idônea. Mas idoneidade tem a ver com compromisso e fidelidade. A Bíblia diz que quando Saul estava endemoniado, precisava que alguém tocasse a harpa para que o espírito mau saísse dele. A Bíblia diz que alguém do palácio afirmou: olha, tem um filho de Jessé. Esse rapaz é um jovem de boa aparência, ele é valente e ele é sisudo em palavras. É uma pessoa que tem idoneidade, que tem essa capacidade que quando as pessoas olham para ele como uma pessoa jovem, a primeira aparência, a primeira impressão talvez é não dar credibilidade, mas à medida que o conhecem, colocam credibilidade nele, porque ele é uma pessoa íntegra. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu gosto de citar alguns autores, e John Maxwell diz que a verdadeira medida da integridade é o que você faz quando ninguém está olhando. Falando de Davi, o gigante, ele foi vencido, não no momento em que ele estava no campo de batalha com todo Israel e os filisteus congregados, mas ele começou a vencer o gigante antes, na sua comunhão e intimidade com Deus, e matando o urso e leão lá no anonimato, lá no deserto. Ei, integridade, irmãos, não é o que você faz em público, mas é o que você faz quando ninguém está olhando. E o que você faz quando ninguém está olhando? Aí ele vai dizer que integridade é mais do que não mentir. Integridade é mais do que não trapacear. Integridade é mais do que não roubar. Integridade é mais do que não enganar. É mais do que não se corromper. É mais do que não agir de forma hipócrita. Olha só, o caldo está engrossando. A integridade é não negar, não distorcer,
não evadir, não fingir, não se esquivar, não enganar a si mesmo e nem aos outros. Quando nós não mentimos, mas melhoramos um pouquinho uma verdade, damos uma ajeitadinha, não estou mentindo, mas eu estou omitindo, eu não estou agindo com integridade, mas a integridade é não enganar a si mesmo. O maior tolo é aquele que engana a si mesmo. Por quê? Porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar os outros ou a si mesmo, mas Deus ninguém engana. E Deus, Ele está interessado em pessoas íntegras. Aleluia, a Bíblia diz que Deus está procurando pessoas íntegras. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Ele está procurando, Ele está à procura. Por quê? Se tivesse assim, a rodo, Ele não procuraria. Mas Ele está procurando porque está escasso. Mas eu quero crer, meus irmãos, que nesta manhã Deus reuniu aqui homens e mulheres jovens, cheios do Espírito Santo, que podem dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me procurando, eu estou à disposição para servir na Tua obra. John Maxwell diz que integridade é o valor que determina o valor de todos os outros valores. Canta bem, tem integridade. Prega bem, mas tem integridade. Ensina bem, mas tem integridade. É bem sucedido, mas tem integridade. Tem muitos seguidores, mas tem integridade. Tem um talento extraordinário, mas tem integridade. A integridade é a medida que determina o valor de todos os outros valores. Por isso, Salomão disse sobre todas as coisas que você tem que guardar: guarda o teu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Saem as fontes da vida, ou seja, as decisões. Tudo sai do coração. Então, você precisa ter um coração íntegro diante de Deus. Para quê? Porque Deus, Ele quer te usar. Foi falado aqui de uma forma magistral, irmãos. Desde ontem à noite o Senhor está falando. Ontem nós ouvimos sobre conversão, sobre remover deuses estranhos. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre cura. Pastor Rafael, eu vim escutando ele aqui no YouTube, fiquei maravilhado. Hoje, logo antes, nós ouvimos sobre propósito, mas tudo isso, meus amados irmãos, é para nos levar para o caminho da integridade, porque sendo íntegro, Deus vai nos usar de maneira sobrenatural, e vai nos usar até o fim. Pode que alguém se levante e até apareça sem integridade, mas logo vai cair, porque está construindo a sua casa na areia. Mas aquele que é íntegro está construindo a sua casa, o seu ministério, sobre a rocha. Influenciar. Influenciar tem a ver com liderança. Anote essa pergunta aí no seu bloco de anotações. O que é liderança? O que é liderança para você? O que você acha que é liderança? Liderança é ter um cargo, liderança é estar à frente de um trabalho, é se destacar, liderança é mandar nos outros, é ter autoridade para mandar. O que é liderança? Eu achei essa figurinha na internet, irmão, e o camarada está subindo uma montanha ali, o líder, né, com a bandeira vermelha, mas deleta a bandeira vermelha e imagine uma verde e amarela ali, tá? Ó, os irmãos estão dando glória aí, ó. Olha só, o que é liderança? Na minha visão, eu ouvi isso de alguém, em algum lugar, muitos anos atrás, quando eu era jovem, como a maioria de vocês aqui. E essa frase ficou gravada no meu coração. Eu quero compartilhar com você, eu quero que você anote aí. O que é liderança? Numa definição bem simples. É a capacidade de levar outras pessoas a fazerem o que elas não querem e gostarem disso. O que é liderança? Ou quem gosta, né, de ficar o dia inteiro sentado, viajar muitas horas de ônibus,
dormir em alojamento ou dividir quarto com 2 ou 3 ou 4 no hotel. Quem gosta de comer, quem sabe lá, não nos melhores restaurantes, mas na cantina da igreja. Mesmo com sono, estou vendo alguns abrindo a boca aqui, está chegando já na hora do almoço, mas está sentado, anotando, ouvindo. Sabe o que faz isso, irmão? A liderança. A liderança te trouxe aqui, você que veio de caravana, ou você que é líder, mesmo os líderes estaduais, mas a liderança que teve essa visão do liderar trouxe você aqui. Liderança é isso, é você levar as pessoas a fazerem o que elas não querem ou talvez não gostam, e gostarem disso. Quantos estão gostando do liderar? Dá para dar um glória a Deus? Sabe por que você está gostando? Por causa da liderança. Isso é liderança. Tudo flui através da liderança. Eu gosto do Maxwell, vocês estão percebendo, né? Liderança não é sobre títulos, posições ou fluxogramas. Eu, como pastor, já errei muito em colocar líderes. Não sei se eu orei pouco, não sei se foi permissão de Deus para me dar uma lição. Eu não sei se eu quis ser mais bonzinho que Jesus. Às vezes Jesus queria tirar o cara e eu quis colocar para ser bonzinho, e apanhei junto com quem não devia, não sei. Mas há um ditado popular que diz: se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Você dá poder para a pessoa, e aí a pessoa vai manifestar em partes aquilo que está no coração. Então, mas você pode colocar alguém no poder, num cargo que é o poder, mas a pessoa, você não pode transferir para a pessoa autoridade, em certo sentido. O poder de fazer, de executar, está no cargo, mas a autoridade está na pessoa. E a autoridade não no sentido da autoridade delegada, mas da autoridade reconhecida. O grupo vai reconhecer o líder. Se alguém é instituído com o poder, está com o poder na mão e tem autoridade, aí ele consegue mobilizar as pessoas. Então, imaginem a diferença, poder e autoridade. Poder é força. Um caminhão, bitrem, 60 toneladas, vindo a 100 km por hora numa rodovia. E lá na frente, tem vou colocar aqui mais frágil as mulheres, né? Uma policial, não muito grande, pequenininha, metade do meu tamanho. Mas ela está fardada, ela está com autoridade. E o caminhão, aquele caminhão tem 60 toneladas. Se ele continua a 100 km por hora, ela vira um patê. Me perdoe falar isso perto do almoço. É só para você entender melhor, ficar essa imagem gravada na tua mente. Mas ela tem autoridade de levantar a mão, pegar o apito, quem sabe, e parar algo que tem milhares de quilos a mais que ela. Se ela tem 60 quilos, ela consegue parar 60 mil. Por causa da farda que ela está vestindo. Isso é a autoridade. A força, meus amados irmãos, ela tem o seu valor, mas para levar a liderança, para você conseguir liderar, você precisa ter essa autoridade. Essa autoridade, ela vem através da influência. E é aqui que eu quero falar da influência. Influência é a essência da liderança. Liderança, basicamente, é influência. Tem gente que tem o título de líder, tem o cargo de líder, mas não tem influência. Às vezes alguém lá no meio do grupo tem mais liderança. E aí, o problema é quando usamos a liderança para o mal. Porque eu me converti com 14 anos, fui jovem na igreja. Às vezes o pastor colocava uma pessoa para liderar o grupo de jovens na época, que era uma pessoa muito boa. O pastor estava olhando para a integridade, para o caráter. Esse camarada não vai falhar, não vai errar, ele vai dar um bom exemplo para a juventude, vai cuidar. Mas talvez não era o chamado da pessoa para liderar, não tinha aquela influência. Só que quem tinha influência no grupo, influenciava o grupo para o mal. Quantas vezes eu vi jovens, moços, moças dividindo o grupo.
O líder quer fazer isso no grupinho secreto do WhatsApp. Não, nós vamos fazer assim. Vamos peitar, vamos se levantar. E causa problemas. Ao invés de se unir com um propósito. A pessoa não é o líder que eu queria, mas eu não tenho direito de escolher, meu irmão. Porque eu sou servo de Jesus. E servo, ele só tem direito de uma coisa, de obedecer. Servo que é servo de Deus entende que tudo há o propósito de Deus. E tudo há o tempo de Deus. Eu já fui liderado nessa época, eu sempre trabalhei no grupo de jovens como segundo, como líder de evangelismo, como tesoureiro, como secretário, como relações públicas, o que me desse para fazer, eu fazia. E tinha líderes que eu sabia que eu tinha muito mais capacidade do que ele, mas eu entendi na oração e na palavra que eu estava ali para cooperar, para somar, e não para dividir. E eu agregava a minha área de influência. Vamos seguir o líder. Mas esse camarada não, esse camarada aí é um servo de Deus, você vai ver as coisas boas, qualidade, vamos levar, vamos trabalhar, e juntos nós vamos fazer o reino de Deus avançar. Use a sua influência para o bem. Por quê? Porque todo mundo tem influência. Cutuque o irmão que está do teu lado, você tem influência. Você tem influência. O senhor tem muita influência. Aleluia. Mas eu sou apenas um jovenzinho lá. Mas você tem amigos, você tem alguém ao teu redor. Lá na escola que você estuda, mesmo quietinho, sem falar nada, mas você está passando uma mensagem para as pessoas. E você está influenciando. E a sua influência, ela precisa ser positiva. Por quê? Porque o propósito maior de nós estarmos aqui, irmão, e por que você ainda não foi para a glória, é que você tem algo para realizar para Deus. E Deus quer ver você frutificar, ganhar almas e fazer discípulos. Josué Campanhã, ele diz que líder é quem tem seguidores, e seguidores para uma causa. Então nós temos que usar essa influência para realizar pelo menos algumas coisas na área da liderança. O líder, ele não é alguém que tem um cargo, embora a pessoa que tem o poder, ela tem o cargo. Mas o líder é alguém que tem seguidores, e aqui não é os seguidores virtuais, aqui estou falando dos seguidores do mundo da vida real, que inspira a visão. Como você inspira a visão? Vivendo aquilo que você prega. Aleluia, se você é apaixonado por alguma coisa para fazer no reino de Deus, é isso que você inspira nas pessoas. Aleluia, você vai dando visão para as pessoas. E você mobiliza pessoas por uma causa. Então tem líderes no meio da igreja, no meio da juventude, que tem seguidores, tem uma visão, mas a visão é distorcida e mobiliza pessoas para uma causa inútil, uma causa ruim. Mas nesta manhã, Deus nos reuniu aqui para dizer para você que você também é líder. Mesmo você não tendo cargo de líder, você está no liderar, porque Deus te trouxe para você entender que você é líder de alguém, que você influencia alguém, você tem seguidores, e você precisa inspirar a visão de Deus nessas pessoas e mobilizar pessoas para a causa do Evangelho. Se você está entendendo, glorifique ao nome do Senhor. Fazer discípulos, lembra? Nós iniciamos aqui falando sobre integridade para influenciar e fazer discípulos. Irmãos, às vezes a gente se pergunta, faz perguntas sobre o discipulado, fazer discípulos. E nós perguntamos, e eu costumava sempre perguntar nas ministrações, nas palestras, se estamos fazendo discípulos. Eu quero que você anote essa pergunta no seu material. Estamos fazendo discípulos? Será que você está fazendo discípulos? Você pode responder: quem
se aproximou de Deus nos últimos meses por sua causa? Quem você está influenciando para servir Jesus? Você está fazendo discípulos? Se a grande comissão de Jesus, a última ordem e a mais importante de todas, ide fazer discípulos, depois que eles estavam preparados para fazer discípulos, já tinham vivenciado o discipulado com Cristo. Agora, a minha resposta é não, é complicado eu dizer que sou discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, uma das características básicas é que uma vez que eu segui Jesus, eu agora quero levar outros a se aproximar de Jesus. Eu quero formar discípulos para Jesus. Então a primeira, e o Edmund Chan, que é um líderes de alto nível de Singapura, ele disse, olha, a principal questão sobre discipulado não é simplesmente estamos fazendo discípulos, mas sim, que tipo de discípulos Deus nos chama a fazer. Anote isso. Que tipo de discípulos Deus nos chama a fazer? Que tipo de discípulo Deus está te chamando para fazer? Qual é o tipo de discípulo que Jesus quer que você faça? E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer discípulo de duas formas. De forma intencional, que é o bíblico, e não intencional. Porque tudo que nós fazemos com a nossa influência vai gerando seguidores, vai gerando discípulos, para o bem ou para o mal. Aquilo que você acha que, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não, peraí. Tem alguém olhando para você, tem alguém sendo influenciado por você. Não, mas se eu fazer o mal, eu vou fazer só para mim. Não, meu irmão, você está fazendo mal para quem você influencia. Então nós precisamos ser intencionais e fazer discípulos de uma forma proativa. Que tipo de discípulos Deus nos chama a fazer? Depois você vai responder essa pergunta aí nesse material. Mas ele disse, olha, a pergunta mais importante é que tipo de discípulos nós somos. Aqui é que entra a integridade para fazer discípulos. Porque todos temos influência. Todos discipulamos certo ou errado, ou para o bem ou para o mal. Mas que tipo de discípulos nós somos? Que tipo de discípulo você é? Queridos, há uma lei espiritual na Bíblia. E Deus foi tratando isso em nós desde ontem à noite. Deus está trabalhando. Porque há uma lei que é irrevogável. Deus disse assim, reproduza segundo a sua espécie. É uma lei natural e se aplica ao mundo espiritual. Você só vai gerar segundo a sua espécie. Jesus disse, olha, não se colhem figos de abrolhos. Não se colhe uva de espinheiros, ou seja, a árvore boa, ela dá bons frutos. Você precisa ser uma árvore boa, você precisa ter integridade, você precisa ser um verdadeiro discípulo, porque é isso que você vai reproduzir nas outras pessoas. Que tipo de discípulo nós somos? Quando eu estou na igreja, como pastor, sentado na minha cadeira, e vejo alguns jovens, novos convertidos, de repente chega o jovem A se aproximando dele. Eu penso, Jesus amado, eu tenho que falar com o líder. Eu tenho que me aproximar desse jovem, eu tenho que chamar ele para instruí-lo, para discipulá-lo. Por quê? Porque aquela influência, ela não vai ser boa. Porque a gente não reproduz só o que fala, nós reproduzimos sim aquilo que somos. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Agora, meu irmão, que tipo de discípulo você é? Será que
se as pessoas que você ganhar para Jesus, que você discipular, e eu quero declarar que você vai ganhar muitas pessoas para Jesus a partir de hoje, aleluia, se eles orarem como você ora, será que a igreja está fervorosa ou não? Se eles adorarem como você adora, se eles contribuírem como você contribui, será que a igreja vai estar assim linda como está hoje, ou vai ter que fechar as portas, porque vai vir a companhia de energia cortar a luz? Não, meu irmão, nós reproduzimos aquilo que somos nas pessoas, e isso é fazer discípulos. C.S. Lewis, você conhece, esse grande escritor, ele disse, olha, nós podemos pensar que Deus deseja ações de um certo tipo, mas Deus deseja pessoas de um tipo certo. Deus não está procurando ações. Se você dá o glória a Deus mais alto do liderar, eu fico feliz de ouvir. Mas não é isso que vai atrair a atenção de Deus. Se você for o mais alegre aqui, que estiver pulando e glorificando a Deus, isso é maravilhoso, mas não é isso que vai atrair o olhar de Deus. Deus deseja pessoas do tipo certo, no modelo do seu Filho, pessoas que vivem a integridade do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero passar aqui para vocês, nos últimos minutos que me restam, o conceito de discipulador. Porque Deus te chamou e me chamou para discipular pessoas. Pastor, eu sou muito novo, mas aquilo que o pouco talvez que você sabe, a pouca experiência que você tem, ela vai fazer a diferença na vida de alguém que convive com você, no teu colega da escola ou da faculdade. Pastor, eu tenho pouco tempo de crente, mas esse pouco tempo você já aprendeu alguma coisa que alguém não sabe, e Deus está te chamando para conduzir essa pessoa a Ele. Então o que é um discipulador? O discipulador é um discípulo maduro, que no poder do Espírito Santo, ajuda intencionalmente outras pessoas a seguir Jesus, crescer espiritualmente e fazer outros discípulos. Então é um discípulo maduro. E maturidade também não tem tanto a ver com idade, mas em si em ter a sua vida resolvida. Nesta manhã nós recebemos 2 ministrações que Deus quer curar o passado de muita gente aqui. E Deus está trabalhando nisso, meu irmão, porque se você ficar preso lá atrás, você não vai conseguir alcançar os lugares altos que Deus tem preparado para você lá na frente. Então você precisa adquirir essa maturidade de romper com as feridas do passado. Um discípulo maduro, Deus quer que você seja maduro na fé. O discípulo, ele é o verdadeiro seguidor de Jesus, que se relaciona com outros crentes para crescer intencionalmente e se multiplicar gerando outros discípulos. Então eu preciso ser discípulo, eu preciso ser maduro. E um discípulo maduro, que no poder do Espírito Santo, ajuda pessoas. Irmão, se você tentar fazer discípulos pela tua mente, que pode ser prodigiosa, se você tentar fazer discípulos com simplesmente a boa vontade, você vai chegar num limite que não vai haver transformação, não haverá mudança. Mas o Senhor Jesus disse, olha, eu vos chamei para pregar, vocês vão ser minhas testemunhas, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. O que dá essa capacidade para você, meu irmão, é o poder do Espírito Santo. Deus nesta manhã quer derramar poder do Espírito Santo para você fazer a obra dele. Quando nós tentamos fazer na nossa força, nós não conseguimos. Há uma luta, há uma guerra espiritual. Paulo fala em Romanos 7, que a carne luta, e aqui, o bem que nós queremos fazer não conseguimos, porque a carne luta
para que nós não façamos. É uma lei de morte que há no ser humano, mas quando ele chega em Romanos 8, ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que nos fortalece, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Você não vai conseguir ser íntegro sozinho, você não vai conseguir ser líder sozinho, você não vai conseguir influenciar e ganhar alma sozinho, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Se coloque em pé nesta manhã. Xarabacanteremaste candarai, aleluia. O Espírito Santo quer te capacitar, porque é uma grande obra para você fazer, meu irmão. Você, líder, não foi chamado para ser um promotor de eventos. Embora é bom fazer eventos, mas o problema é que nós vivemos uma cultura de eventos. E muitos eventos, o nome já diz evento, ele vem e passa. Você se prepara para o congresso e parece que naquela semana você está na santidade de Deus. Se você levantar a mão para o céu, Jesus te leva de tão santo que você está. Mas na semana seguinte, passou o evento, parece que não fez efeito. O que é isso, meu irmão? É que a nossa vida cristã não é vivida de eventos. Você não come churrasco todo dia, meu irmão. É o arroz e feijão que vai fazer a diferença no teu dia a dia. É a caminhada diária, é a vida cristã diária. Aleluia, é você manter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Então Deus te chamou, líder, para além de fazer eventos, você formar discípulos e deixar um legado, uma marca nas gerações que virão. Paulo morreu em pouco tempo depois que escreveu a carta. Deus já havia revelado para ele que ele iria morrer, ia ser martirizado. Ele não conheceu a quarta geração. Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos, outros homens fiéis e idôneos. Um discípulo fez outro discípulo, fez outro discípulo, fez outro discípulo, fez outro discípulo, fez outro discípulo. E assim eu poderia repetir milhares de vezes, e um dia alguém chegou até você. Talvez o teu pai ou a tua mãe, talvez o teu líder, talvez o teu pastor, talvez alguém, um jovem da igreja, você que não servia a Deus, não nasceu lar cristão, mas um dia, porque discípulos fizeram discípulos, você ouviu a mensagem do Evangelho. E agora essa tocha está nas tuas mãos, o bastão está com você. Quem é a pessoa que vai ficar no teu lugar? Para concluir, John Maxwell também disse que a primeira coisa que nós devemos fazer como líderes é nos preparar para a despedida. É pensar estrategicamente, se eu sair, quem ficará no meu lugar? E isso tem a ver com fazer discípulos. Invista, meu irmão, em fazer discípulos. Quem é a pessoa no seu grupo que a partir de hoje você vai adotar? Que a partir de hoje você vai ajudar intencionalmente a seguir Jesus, crescer espiritualmente e fazer outros discípulos. Eu quero orar por você que quer hoje dizer: Senhor, eis-me aqui. Levante a tua mão para o céu, feche os seus olhos e comece a apresentar a sua vida para Jesus. Pode começar a orar, se o grupo conjunto puder fazer o fundo musical. Aleluia, pode começar a falar com Deus. Talvez você diga assim: Senhor, eu não sou perfeito, eu preciso melhorar muito. Eu quero dizer para você, eu também preciso melhorar muito. Mas isso não é desculpa para nós não fazermos discípulos. Aleluia, eu preciso dizer: Senhor, eu estou disposto a melhorar o que for preciso. Eu estou disposto a me colocar na posição que o Senhor quer, para ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos. Ore ao Senhor neste momento.
Amado Jesus, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, orando pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, Senhor, aqui neste 5º Liderar Nordeste. Pai querido, vem trabalhar em nossas vidas e desenvolver em nós a integridade, para que possamos, Senhor, cada vez mais chegar perto do Senhor, estarmos mais parecidos contigo, sermos modelos a ser seguido, Pai querido, e usarmos a nossa influência para fazer discípulos para o Senhor. Não deixa, Senhor, eu passar por um lugar, eu passar por uma liderança, eu passar por um cargo, Senhor, sem formar discípulos, sem deixar a Tua marca na vida de alguém. Eu te peço, meu amado Jesus, derrama nesta manhã uma unção sobrenatural sobre a vida dos Teus servos, e que este jovem entenda o seu chamado, entenda o seu propósito, e comece hoje a multiplicar a Tua palavra na vida de alguém. Pai querido, nós declaramos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe.